Olá, meus queridos irmãos. Olá, minhas queridas irmãs. A paz do Senhor. Irmã Tainá aqui. Queridos, hoje, para a honra e para a glória do Senhor, uma das nossas irmãs vem testemunhar que o casamento foi restaurado. Ah, meus queridos, vocês não imaginam como o coração de Deus deve estar feliz com essa restauração de casamento. Fiquem agora com o relato da nossa irmã. A paz do Senhor, amém? Oi, graça e paz. Eu me chamo Edline e tô aqui para contar o meu testemunho, né? Eu e meu esposo Samuel, né, somos casados desde os 15 anos de idade, né? Eu muito nova, né, 15 anos, e ele também tinha 15 anos quando a gente foram morar junto, né? E aí a gente vivemos um certo tempo, né? Aquele amor, aquela coisa nova, a gente também era muito novo, tinha muita briga no começo. E em seguida, com 5 anos, né, de casado, teve separações também, por bobagem, assim, por motivo de briga, de ciúme, coisas que a gente era muito novo mesmo. E 5 anos, a gente tivemos nossa primeira filha, né? E aí, vivemos muito bem, a gente sempre foi um casal muito unido. Meu esposo nunca foi de ter amigos, né? Então, assim, a gente vivia muito junto, para todo canto que ele ia, eu ia. A gente sempre foi muito família, né? Sim, pessoal, voltando, que eu não falei, da parte que a gente era evangélico, certo? Em todo esse processo, né? Acho que com 16 anos eu entrei na igreja e em seguida ele me acompanhou, né? Se batizamos nas águas, mas tivemos nossa primeira filha. E aí, com a chegada dela, as coisas foram mudando e eu me esfriei e acabou que a gente não, não foi mais para a igreja, né? A gente se desviou. E minha menina, quando completou 2 anos de idade, teve a primeira traição, né? Foi algo assim que marcou muito a nossa relação. Como a gente sempre foi muito unido, muito próximo, então, um dia eu fui para um aniversário de uma amiga da gente, assim, da família, que é como se fosse uma irmã, né? E nesse dia, era 6 horas, ele não tinha chegado do trabalho, como eu morava no tempo, perto da casa da minha mãe. Então, eu fui com a minha menina e quando eu voltei, né, do aniversário, ele não estava em casa. Eu achei muito estranho, até porque isso nunca tinha acontecido assim, dele não estar em casa e eu não saber aquela hora. E eu percebi que ele tinha ido de casa, tomou banho e saiu. E aquilo para mim, eu sempre fui uma pessoa muito insegura, por ter visto muitas traições, né, do meu pai com minha mãe. Meu pai traiu muito minha mãe. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito insegura mesmo. E quando eu vi que ele saiu, a casa estava com um cheiro de perfume. E eu já imaginei aquele negócio, aquela sensação ruim, aquela tranca, aquele choro, né? Será que ele tá me traindo? E logo em seguida eu chorei muito na hora, eu liguei muito para ele, só fez chamar, ele não atendia nenhuma das minhas ligações. E quando deu meia-noite, ele chegou em casa. Eu estava muito alterada, né? E a gente brigamos feio nesse dia. Eu perguntei onde é que ele estava, o que é que tinha acontecido, porque ele não tinha atendido minhas ligações. E chegou um momento de eu pensar que tinha acontecido alguma coisa com ele. Ele super nervoso, né? Eu fui na casa da minha tia, eu estava lá na casa da minha tia.
E eu perguntei, questionei muito porque ele não me respondia, porque ele não atendeu as minhas ligações. E eu peguei o celular dele, né, na hora da discussão, né, que a gente estava discutindo, eu peguei o celular dele e quando eu vi, ele tinha esquecido de apagar a ligação com uma mulher, né, uma foto de uma mulher. Então, assim, pra mim ali, acabou meu mundo. Eu fiquei sem chão. Eu disse, eu não tô acreditando, e foi aquele choro, né? Aquele choro todo. E ele não é o que você pensa, tentando acalmar a situação. Mas aí eu já sabia que ele tinha me traído, né? Que ele estava com essa pessoa que tinha as ligações. Tentei entrar em contato com ela. Ele super nervoso. Ela disse, né, que ele disse que era solteiro e eles realmente tinham saído. E eu fiquei horrorizada, só fiz chorar, chorar, chorar. Ele me pediu desculpa, disse que não ia mais acontecer, que não sabe o que houve com ele, né? E em seguida, né, os dias se passou, mas ele continuou da mesma forma. Num outro final de semana, porque isso eu acredito que foi numa sexta, uma quinta. No outro final de semana, simplesmente ele chegou para mim e disse que ia viver a vida dele, que ele não era mais feliz no nosso casamento e que precisava ser feliz. Né? Meu mundo ali acabou. Eu pedi para que ele não fizesse isso com a gente. Eu me ajoelhei. Eu pedi por tudo. Eu disse: não faz isso, não me deixa sozinha com tua filha de 2 anos. E ele disse que iria para casa da mãe dele. E eu chorei muito, né? Cheguei na casa da minha mãe. Naquele tempo, né? Eu não tinha sabedoria alguma, né? A gente estava fora da igreja, a gente era muito novo. E eu cheguei na casa da minha mãe, eu contando toda a situação para ela, quase desfalecida no sofá, querendo desmaiar, uma coisa muito ruim, né? Falando do abandono, né? Que ele nos abandonou e foi embora. Essa separação durou mais ou menos um mês, né? Eu fui superando, porém, como eu era jovem naquele tempo, foi uma separação muito conturbada também, né? Ele saía para as baladas, saía para beber mais os amigos, coisas que ele nunca gostou, tá, gente? Vou deixar bem claro aqui, meu esposo, ele sempre foi muito família, muito casa, ele nunca gostou de ter muitas amizades. E nesse dia, ou nesse processo, ele arrumou amigos e ia para festa. Então, assim, com, não tinha sabedoria, né? Falta de sabedoria. Eu ia também, né? Ele saía e eu saía também. Ele postava e eu postava também. E se ele saísse para um canto, eu ia e mostrava que eu ia também. E assim durou, né? Quando ele viu que realmente eu estava se divertindo, que eu estava saindo, ele quis voltar para dentro de casa. E aí, depois de todo esse um mês e meio, mais ou menos, eu aceitei ele novamente em casa. Ou aceitei ele em casa. E nesse processo, a gente ficou em casa, eu perdoei e a gente viveu assim por muitos anos, né? É como se realmente ele tivesse arrependido do que ele fez e ele não queria aquela vida, né? Então, eu aceitei, a gente foi vivendo. Os anos se passou, a gente trocamos de casa, viemos morar num apartamento da gente, que a gente conseguiu pela Caixa, e com isso, minha filha já tinha 6 anos de idade.
minha filha com 6 anos de idade. Então, assim, a gente melhorou muito de vida, ele trabalhou bastante, eu também. E até então eu não sabia de mais nada de traição, até porque ele voltou a ser o que ele era antes, aquela pessoa dedicada, aquela pessoa que só andava comigo, aquela pessoa que nunca teve senha no celular, sempre eu tive total acesso, aquela pessoa que a gente era muito, muito unido mesmo. E aí, né? Quando minha filha fez 6 anos. Sim, uma das vezes da volta, né, quando ele voltou para casa, eu dizia assim para ele: gente, preste atenção, palavra tem muito poder, muito poder. Eu dizia para ele assim: olha, eu vou lhe aceitar de volta, mas saiba de uma coisa, que se você me trair, eu descobrir, eu vou lhe trair também. E ele ficava calado. Eu disse: se eu souber, Samuel, qualquer coisa sua, eu vou lhe trair também. Eu era muito nova no tempo, enfim. Minha menina completou 6 anos e tal. E aí a gente já tava com uma vida bem melhor, né? A gente tinha um apartamento e tinha nossa empresa. E ele, do nada, começou a mudar as atitudes, a mudar o jeito. E eu sempre fui aquela pessoa muito, muito insegura. Qualquer coisa eu já desconfiava. Então, assim, como a gente já tinha passado pelo processo da traição, então eu não confiava nele mais, né? E eu era aquela pessoa bem curiosa de querer saber o que estava acontecendo. E uma vez eu fui clonei o celular dele. Clonei o celular quando eu comecei a ver ele super estranho. E quando eu clonei, eu descobri, né, que ele estava com uma pessoa que trabalhava lá do lado da empresa da gente. E mais uma vez meu mundo acabou. Meu mundo acabou. Eu fiquei horrorizada. Liguei para ele várias vezes, na mesma hora que eu vi as conversas, perguntando o que ele estava acontecendo, porque ele estava fazendo aquilo, né? E mais uma vez foi aquela confusão, né? E ele, não, só foi uma vez, me perdoe, isso não vai acontecer, né? Pediu que eu perdoasse. Sendo que o que acontece, essa pessoa, ela era cristã, ela era evangélica. E aí eu comecei a investigar, né, a vida e a querer saber mais. E ele dizia para mim que não estava mais com ela e tal, que tinha acontecido, mas ele se arrependeu, que não ia acontecer mais, que eu perdoasse novamente, né? E o que é que aconteceu? Quando eu dizia para eles, se você me trair, eu vou lhe trair, pronto. Palavra tem poder e foi exatamente o que aconteceu. Quando eu descobri dessa traição, eu fazia academia no tempo, né? E acabei que eu fiquei com uma pessoa da academia. Eu fiquei com essa pessoa e eu traí ele, realmente. E o tempo se passou, eu me arrependi. Foram 2 vezes que aconteceu, me arrependi muito. Foi um arrependimento genuíno. Porque eu disse para Jesus: Senhor, me perdoa. Eu chorava, chorava, chorava. E eu dizia assim que a minha vida não tinha mais sentido. E foram dias muito difíceis na minha vida, muito difíceis mesmo, porque a consciência pesava. Ele não saiu de casa, tá? Dessa vez ele não saiu de casa. E a consciência pesava muito porque eu tinha feito aquilo. Mas aí foi quando eu voltei para Deus, assim, eu comecei a orar, comecei a clamar a Jesus por restauração, né? Para que Deus ele chegasse na minha vida, porque estava tudo perdido. E se meu marido descobrisse, seria o fim do nosso relacionamento e era algo que eu não queria. Eu tinha se arrependido genuinamente mesmo. E foi quando eu comecei a buscar Jesus nas madrugadas e comecei a clamar a Deus pela vida dessa pessoa, né, que ele ficou,
que era evangélica. E eu orava, eu clamava nas madrugadas e eu dizia a Deus que eu não aceitava aquilo, que Deus ele levasse ela de volta para casa dele, né? Que ele não perdesse a vida dela para Satanás. E eu orava muito para que eles dois se separassem, que não desse certo. E o milagre aconteceu, né? Ela foi me procurar. Nesse tempo eu tinha um salão de beleza. E ela foi me procurar no meu salão, tá? No meu trabalho. Ela foi dizer para mim, conversar comigo, chamou eu para conversar, dizendo que, gente, outra coisa que eu vou frisar aqui, eu fiz um jejum de Daniel de 21 dias. E foi exatamente no último dia do meu jejum, no último dia, essa mulher chegou para mim, para dizer tudo que estava acontecendo. E disse que ela não iria ficar mais com meu marido, que eu me tranquilizasse, que ela não queria mais, que Deus tratou com ela, né? Levou ela para o leito do hospital, ela passou um processo muito difícil e que ela tinha voltado para a casa do Senhor e não queria mais ele. E foi aquela coisa toda, porque ela disse para mim que ele insistia muito em voltar para ela, só que ela não queria mais, que ela tinha aceitado Jesus novamente e ela não queria. E eu fiquei horrorizada na hora, chorei muito, né, com tudo aquilo que eu estava vivendo, porque era era as minhas orações sendo respondida, porém, a decepção de saber que ele mesmo em casa, mesmo dizendo para mim que não iria fazer isso de novo, ligava para ela insistindo, querendo voltar. Então, foi aquele transtorno, né? Brigamos, mas passou, né? Ela seguiu a vida dela e eu segui a minha vida. E seguimos a vida da gente. Ela saiu lá do trabalho, que era do lado, né? Deus fez a obra por completo. Mas, minhas irmãs, eu não continuei posicionada em Deus nesse tempo, né? Quando as coisas melhorou, eu parei de orar, eu parei de clamar pelas nossas vidas, né? Eu me esfriei. E daí passou mais ou menos, acredito que uns meses, 6 meses. Não, nesse processo ainda, assim que ela veio falar comigo, eu voltei para a igreja, foi isso mesmo. A gente voltou para a igreja, uma igrejinha pequena, levei ele junto comigo e a gente ficou indo. E a gente foi para um pacto radical que tem aqui na Paraíba. É muito falada. É tipo um encontro com Deus, que a gente vai durante 3 dias para uma casa, uma granja e fica lá. E nessa granja, meu esposo foi bênção, foi tremendo. Deus falou comigo poderosamente. A gente viveu experiências incríveis com Deus lá. E quando a gente chegou em casa no domingo, ele disse para mim, Laine, Deus falou comigo que você esconde algo de mim, você oculta algo de mim. E, meus irmãos, nessa hora, eu fiquei sem chão, porque eu realmente, né, escondi algo dele, que era a traição. Mas eu não sabia como é que eu ia dizer isso para ele, porque o meu casamento ia ser acabado nesse momento. Então, eu comecei a chorar e eu realmente confessei, né, o meu erro. Confessei a traição para ele. E ele chorou muito nesse dia. Ligou pro pastor, pediu pro pastor vir aqui em casa, o pastor veio. E foi aquele transtorno, porque ele dizia que não ia conviver com aquilo, que ele não aguentou, foram muita dor, era muita dor para ele suportar aquilo. E eu jogava na cara dele o que ele tinha feito comigo também. Eu dizia assim, que eu fiz porque ele fez. E enfim, ele não saiu de casa, a gente começou a dormir em quartos separados e ele não saiu de casa. E Deus foi restaurando aos poucos e as coisas foram melhorando com o passar do tempo. Porém, com esse passar do tempo, quando eu vi que as coisas estavam boas, a gente viajou junto, né? Eu percebi que ele estava tentando superar aquilo tudo.
e eu também, né, tudo que a gente passou, eu me esfriei, meus irmãos. Eu me esfriei na fé, eu me esfriei em Deus. Eu já não orava, já não buscava. E foi aí onde eu dei uma brecha, né, para Satanás entrar novamente nas nossas vidas. E foi o que aconteceu, né? Um ano depois dessa traição dele com a pessoa que hoje é da igreja, novamente aconteceu. Ele ficou super estranho e eu já percebi porque não era algo que já tinha acontecido. Então, assim que aconteceu, já o, o alerta ligou dizendo: ah, tá acontecendo algo de estranho, tem alguma coisa. E teve um dia que ele saiu, sumiu. A loja que a gente tem fecha de 3 horas da tarde, no sábado. E ele chegou em casa de 5 horas. Então, para mim, ali já foi algo de tipo, tá acontecendo alguma coisa errada, onde você tava, eu liguei para você. Eu era aquela pessoa obcecada nele, muito ciumenta, muito possessiva. Então, naquela hora, eu peguei o celular dele, quebrei. Foi algo assim, bem conturbado que eu fiz, porque eu era essa pessoa, né? E eu disse: se você que tem celular, é porque você não me atende, quebrei o celular, agora você não vai precisar mais negar minhas ligações se você tá sem celular. E brigamos feio, e ele inventou uma história que estava na casa de um colega e tudo bem. O tempo se passou, eu descobri a traição, outra traição, né? Só que, meus irmãos, dessa vez foi tudo diferente. Dessa vez eu já estava cansada, né, de ter vivido isso 3 vezes. E dessa vez eu não quis orar, eu não queria entregar a Deus, eu não queria. Eu queria se separar, mandar ele embora, ele sumisse. E foi o que aconteceu. Quando eu descobri, né, eu joguei toda a roupa dele da janela. A gente mora em um apartamento. Joguei assim, foi algo bem, muito, muito difícil. Porque a gente viveu essa vergonha, né? Dos vizinhos verem, dos vizinhos escutar, aquela gritar. Enfim, sei que nesse dia ele saiu com a roupa do couro, porque todas as roupas eu tinha jogado da janela e ele foi embora. Ele foi diretamente para casa dela, para casa da OM. Eu fiquei sem chão, eu fiquei arrasada, meus irmãos. Eu só fazia chorar. Eu só fazia chorar, chorar, chorar. E foi aí que eu voltei aos pés do Senhor. Novamente, né? Eu pedi a Deus que Ele me desse uma direção. Porque eu não aceitava viver daquela forma. Saber que meu casamento tinha acabado. Que ele tinha ido morar com outra pessoa. E foi todo esse transtorno. E meu irmão, nesse processo, ele passou lá só 15 dias. 15 dias na casa da OM. E ele veio para casa para se aproximar, se aproximando. E ainda teve outros transtornos que ele veio. Estava dormindo aqui, acho que era meio-dia. Ela ligou para ele, quem atendeu foi eu. Foi toda aquela confusão. E quando ele voltou para casa, depois de 15 dias, ele voltou, a gente tentando superar tudo aquilo, tivemos uma viagem, e nessa volta dele eu engravidei do nosso segundo filho, né? Foi algo assim bem difícil para mim aceitar, porque a gente não estávamos bem, ele não tinha mudado, ele ainda continuava com ela, e quando eu descobri a gravidez, assim, eu não entendia o porquê, eu não aceitava e questionava Deus o porquê. E se passou, né? Passou a gestação. No comecinho, com 2 meses de gestação, ele continuava com ela. E teve um dia que eu mandei ele ir embora de novo. Eu pedi para ele ir, que eu não aguentava mais isso.
na minha vida, eu não aguentava. E eu pedi para ele ir, eu expulsei de casa e ele foi. E ele foi. E em seguida foi o chá de bebê, o chá de revelação, né? Ele estava na casa da OM quando eu teve o chá revelação. Vivi aquele momento tão difícil, porque eu queria, né, que fosse igual à minha primeira gestação. Minha primeira gestação foi muito desejada. Eu não falei aqui, mas minha primeira gestação a gente tentou muito, uns 8 a 9 meses. E eu consegui engravidar dela, foi algo muito bom. Minha gravidez foi muito tranquila, foi muito desejada. A gente se amava, era muito unido no tempo. Foi uma gravidez, teve total parceria da parte dele. Então, dessa gravidez não tinha sido desejada e a gente estava nesse processo de ele com a OMI. E se passou esse tempo, quando teve o chá revelação, ele veio, né, para o chá revelação. E foi a descoberta do meu filho, Emanuel. Gente, eu choro porque Emanuel foi uma promessa de Deus nas nossas vidas, certo? E foi algo que foi muito, muito forte, a chegada de Emanuel na nossa vida. Eu falei a vocês, né, que ele teve uma OM que era evangélica e que tinha saído dos caminhos do Senhor e voltou. Então, nesse processo, eu com essa outra OM, essa menina, essa outra OM, que ela hoje é evangélica, ela veio falar comigo, mandou uma mensagem, dizendo que Deus tinha tocado no coração dela para orar por nós. E ela não sabia do que estava acontecendo. E eu já tinha perdoado ela por tudo que ela já tinha me feito, até porque ela tinha voltado para os caminhos do Senhor. Então, assim, eu perdoei ela de todo o meu coração. E eu conversei com ela. Eu expliquei o que estava acontecendo. E ela disse: Laine, eu tô orando muito por vocês. Eu oro muito, muito por vocês. E aí a gente pegou um vínculo de amizade em oração. Ela orava nas madrugadas comigo. E no tempo que ele estava lá, foi toda essa aproximação da gente. Ele na casa da OM e essa outra OM que estava na igreja, entendeu? Que tinha se convertido. Orou, dizia que o meu casamento é algo de Deus e que ela acreditava na restauração. E a gente começou a levantar os clamor, né? Para que ele realmente viesse acordar e sair da casa da OM. E nisso ela disse: Deus está me dizendo que você vai engravidar. Isso foi antes de Deus saber a descoberta de Emanuel. Você vai engravidar, vai ser um menino e vai se chamar Emanuel. E eu sempre disse para ele, né, assim, quando eu tivesse, se Deus me permitisse engravidar do segundo filho, se fosse um menino, seria Emanuel, porque esse nome é Deus conosco. E então, né, a gente teve uma aproximação, e tudo mais, e ele estava na casa da OM. No dia do chá revelação, ele chorou muito, 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 muito mesmo, quando descobriu que era um menino. Que a maioria dos homens, né, tem vontade de ser pai de menino, né, aquele desejo. E para ele, assim, ele chorou muito. Todo mundo ficou impactado com a reação dele, que ele chorou muito mesmo. E teve uma hora que ele veio, me abraçou, e foi aquela coisa, aquele momento difícil, porque ele não estava dentro de casa, porém, aquela realização de que iríamos ser pai de menino, né? E com 3 dias depois do chá revelação, a gente teve uma aproximação e ele pediu para voltar para casa, para cuidar do filho dele, que ele tinha feito um pedido a Deus, né? Que se fosse um menino, era porque Deus queria que ele voltasse para casa e cuidasse da família. E assim foi, né? Então ele voltou para casa e tudo bem. Logo em seguida, acho que 1 mês, 2 meses depois, ele ainda estava com a OM. E foi no dia que eu cheguei à casa da OM, eu arrombei a porta. Foi algo bem conturbado também. Nesse dia eu estava grávida. Foi, assim, algo bem, bem difícil, né, para mim. Eu levei a minha filha de 7 anos,
na hora. Eu sabia onde ela morava e eu fui bater lá. Então, assim, foi uma briga muito feia e a gente viemos para casa e tudo mal, tudo bem, né? O tempo se passou, se passou. E foi aquela luta durante toda a minha gestação, né? Ele quer só M, né? E eu nunca, assim, eu buscava a Deus, eu orava, eu clamava de formas erradas, sabe? Era aquele momento desesperador, Senhor, me ajuda, Senhor, faz, Senhor, transforma, Senhor, tira ela dos nossos caminhos. E assim foi, né? Eu nunca fiz aquela entrega, eu nunca quis aquela restauração pessoal, eu não entendia muito fazer aquela oração de desespero. E com o passar do tempo, né, eu tive meu filho e a gente se distanciou bastante. Quando eu tive o meu filho, a gente se distanciou bastante, ele muito frio em casa. Só que nesse processo eu já não me importava tanto. Essa é a verdade. Eu pedia para Deus me dar sabedoria para me cuidar do meu filho, preencher aquela dor, né, da diferença dele. Ele chegava tarde em casa. Mas isso para mim já doía, mas eu tentava viver com aquela situação, né? E logo em seguida, eu, do nada, ele mudou muito e em seguida eu fui, quando meu filho estava com 2 meses, eu voltei para academia. Só que era algo que ele não queria que eu voltasse por conta do processo que eu tinha traído ele com o rapaz da academia. Então, assim, mais uma vez eu dei uma brecha para Satanás entrar e destruir tudo. E foi exatamente assim que aconteceu, né? E eu fui sem sabedoria nenhuma, fui para academia. E quando eu cheguei em casa, que ele tinha visto que eu fui para academia, simplesmente ele disse: "Ah, você foi?" Eu disse: "Foi." Fez: "Pronto, então, a partir de agora eu não vou morar mais com você, não quero viver com você, você fez a sua escolha." E foi aquela confusão toda, né? E ele foi para casa da mãe dele. Ele já não foi para casa da OM. E eu achei super estranho o porquê ele não teria ido para casa da OM, né? Mas aí eu entreguei a Deus, né? E eu orei, eu clamei, eu pedi para que Deus trouxesse ele novamente. E em seguida eu descubro que não era mais essa OM, né? Essa OM da minha gestação. Já era outra mulher, outra pessoa. Que essa pessoa morava de aluguel de frente ao nosso apartamento. E eu não sabia de nada. Então, foi aquele choque para mim, mais uma vez, novamente, o mundo caiu. E eu não conseguia desistir de orar por ele, pela gente. Eu pedia a Deus aquele desespero de alma. Eu dizia: Senhor, traz ele de volta, Senhor, tira isso das nossas vidas, restaura. E era aquela a oração desesperadora. E ele ficou lá na casa da mãe dele durante um mês. Durante um mês. Eu sempre quis as coisas do meu jeito, no meu impulso. Sempre eu dava um jeitinho para tudo, sabe? Ele vinha pegar os meninos e eu queria mostrar que eu estava bem, postava as coisas. E com esse um mês, ele dormiu aqui em casa um dia. Ele veio, a gente namorou, ele dormiu. E aí eu peguei o celular dele quando ele dormiu, fui ver as conversas. E eu peguei várias mulheres no telefone dele, várias. Acho que umas três mulheres. E eu fiquei horrorizada, chorei muito, mas aí na volta ele estava muito indeciso, muito indeciso. E eu disse: ai, como é que vai ficar a nossa situação? E ele: eu não sei, não sabia como é que ia ficar. E aí ele ficou. Eu pedi para ele resolver a situação, porque ele tinha várias mulheres no telefone. E ele foi.
E ele falou com as pessoas que eles estavam falando, e principalmente essa menina daqui da frente, que morava, né, na minha frente, a minha vizinha de frente, que tinha voltado para casa e que não ia dar mais para eles estarem juntos. E assim o tempo, né? E assim foi. O tempo se passou, só que ele continuou com essa OM. Continuou. Ele continuou, minha gente. E foi algo assim para mim bem difícil, porque eu já quis lavar minhas mãos. Eu só orava, eu orava, eu orava, eu orava. E eu orava e pedia sabedoria ao Senhor para conduzir com aquela situação. E ele começou a dormir fora de casa. Dormiu fora. Mas aí eu já queria aquela sabedoria, né? Eu pedi a Deus a sabedoria, a mulher sábia. E eu já não falava mais nada. A gente não brigava, eu fazia de tudo para aceitar aquela situação. Porque das vezes que ele saiu de casa foi algo para mim desesperador, algo que eu sofri muito e eu não queria que ele saísse novamente, até porque eu tinha vergonha de tudo que a gente já viveu e ter mais uma separação, né? E eu pedi a Deus que eu aguentasse aquela situação, que ele iria melhorar, que ela ia sair da vida dele e que ia passar. E tinha dias que ele passava 2 dias fora de casa. E eu clamava a Deus nas madrugadas e eu pedia. E a nossa convivência durante esse processo era boa, tá, gente? Era muito boa, assim. Eu já não brigava, então, assim, eu tentava fazer de tudo para que a gente vivesse bem. Fazia janta que ele gosta, sempre tratei ele muito bem, mesmo quando ele dormia fora. No outro dia ele falava comigo, eu respondia normal, como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, bem difícil para mim, porque eu chorava muito, eu pedia a Deus sabedoria, que eu precisava aguentar esse processo, né? E teve uma vez que, em uma dessas vezes que ele dormiu fora de casa, eu chorando muito, pedindo a Deus. E foi quando eu decidi pedir a Deus que fosse feita a vontade dele. Eu disse, Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai. Eu não queria, Senhor, uma separação. Eu não queria ter que novamente viver no deserto. Novamente meu esposo sair de dentro de casa, Senhor Deus. Não era o que eu queria, mas se essa for a tua vontade, me conforta. Me dá uma anestesia, Senhor Deus, e que eu possa suportar todo esse processo novamente. E assim foi, né? Do nada, passei durante esse processo. Falei para ele, né, de uma suposta separação, porque daquele jeito não dava, nossa relação estava insustentável, ele dormindo 2 dias fora. E ele disse assim, você acha melhor, você tem certeza? E é como se ele estava em casa por obrigação pelos meninos. Emanuel é muito novo, né? Só 4 meses de vida, então foi toda essa situação. E quando foi um dia, né? Eu fui fazer a minha sobrancelha. A gente já não estava muito bem, estava muito afastado, não se falava mais o dia todo no celular. Só quando precisava de algo, ele me pedia ou eu pedia a ele, mas era muito pouco nossa comunicação. Quando chegava em casa, tinha até uma comunicação boa, assim, agradável. Ele não dormia ele sempre dormiu na nossa cama, tá, pessoal? E eu orava nas madrugadas, e eu pedia, eu clamava. E teve um dia, né, que eu fui fazer minha sobrancelha. Minha sobrancelha. E essa OM, né, que morava de frente com a minha casa, ela tinha se mudado. E ela tinha ido morar em um certo local, que eu sabia, que o pessoal me contou, né? E quando eu fui fazer minha sobrancelha, eu passei pela rua, praticamente onde ela morava. Eu não sabia a casa exata, mas eu sabia mais ou menos aonde era a rua. E eu vi o carro dele lá, parado, numa tarde, era 5 horas da tarde. Eu vi o carro dele parado lá. E na hora eu não consegui me conter.
né? Liguei várias vezes para ele e eu comecei a pedir para ele descer, que ele estava lá, que ele viesse até mim. E ele disse que eu era uma louca, que eu fosse embora, que ele estava vendo novamente essa vergonha, porque eu já tinha ido na casa da outra OM, arrombei a porta, fiz todo o auê, né? Mais uma vez dando brecha para Satanás entrar e acabar com tudo na minha vida. E ele disse para mim ir embora, que ia pegar as coisas dele que não davam para viver dessa forma, porque era muito vergonhoso para ele estar passando por aquilo. E é isso, meus irmãos. Ele veio em casa, pegou tudo. Nós não estávamos em casa, eu e meus filhos, porque era o chá de revelação da minha irmã, que ela está gestante. E eu tive que engolir o choro, engolir tudo que eu tinha vivido naquela tarde e fui para o chá de revelação. E quando eu cheguei em casa, realmente já não tinha mais nada dele. Já não tinha mais nada dele. E eu pensei que ele tinha ido para a casa da OM, mas ele não foi, ele foi para a casa da mãe. Então, meus irmãos, esse é o meu testemunho de vida, né? Eu ainda não tive o meu casamento restaurado. Ele está lá, na casa da mãe. Mas eu creio nas promessas que o Senhor tem me dito. Eu creio em tudo que eu tenho buscado ao Senhor. Sim, meus irmãos, uma coisa que eu quero falar aqui que é muito, muito, muito forte, né? Que nesse dia que eu vi ele na casa, assim, o carro estava na frente. Eu senti uma vontade muito grande de fazer 3 dias de jejum. 3 dias de jejum, de manhã. Mas eu não dei ouvido. Ali era o Espírito Santo de Deus, para que eu viesse fazer jejum, para que eu intercedesse, né, pelas nossas vidas, mas eu não dei ouvido, eu não fiz jejum. Então foi nesse mesmo dia que tudo aconteceu, né, que todo esse transtorno dele vir em casa, pegar as coisas e foi para casa da mãe. E hoje ele se encontra lá, certo? Mas dessa vez está sendo totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu estou acreditando, confiando plenamente no meu Senhor. Eu creio que o Senhor vai trazer ele de volta. Só que, meus irmãos, com tudo isso que eu já vivi, eu não quero mais que seja da minha forma, né? Eu quero que seja na restauração, no tempo do Senhor. Deus, ele vai trazer o meu marido de volta, ele vai restaurar a minha família. Ele vai restaurar tudo aquilo que Satanás ele quis tirar das nossas vidas. Deus, ele vai ter um encontro com Samuel, eu creio. Deus, ele vai tratar com meu cônjuge. Ele vai entrar no deserto. Eu creio. Eu creio que a gente vai viver. Eu vou viver todas as minhas orações, eu creio. Oi, gente, a paz do Senhor. Como vocês podem ver, né, eu dei meu testemunho, né, eu já comecei a contar mesmo antes de meu casamento ser restaurado, né, mesmo antes de Deus restaurar minha vida e Deus restaurar a vida do meu esposo. Então, agora eu vou estar vou continuar, certo, com o meu testemunho sobre o que aconteceu, né. Como eu tinha dito no outro áudio, né, e eu sentia que quando eu entrei nesse deserto, quando ele saiu de casa, foi totalmente diferente. Diferente dos outros desertos, diferente de tudo que eu já tinha passado. Porque eu senti que realmente chegou a espera, né? Eu comecei a esperar no Senhor, né? E dessa vez eu me posicionei. Eu acredito que foi a chave, né? A chave de tudo foi eu entregar ao Senhor e eu me posicionar. Quando ele saiu de casa, né? Eu não me apavorei, né? Diferente das outras vezes, que foi aquele transtorno, né? Eu entendi que Deus ele estava permitindo aquilo e que era preciso.
né? E realmente o deixar ir de verdade, dele ir realmente viver o que ele precisava viver. E eu sabia que Deus ele ia tratar com ele, né? Então, assim, foi o que aconteceu, né? Eu, de imediato, assim, quando ele saiu de casa, eu resolvi bloquear de todas as redes sociais, só não do WhatsApp, porque a gente, como tem 2 filhos, não tem como, né? Perder o vínculo total. Mas aí eu me posicionei totalmente diferente das outras vezes. Quando a mãe dele entrou em contato comigo, que a gente se dá muito bem, eu falei para ela, eu disse, olha, eu não quero saber nada da vida dele. Se ele tá morando, se ele vai morar na sua casa, se ele vai estar com outra pessoa, se ele vai morar com outra pessoa, eu não quero saber de nada. E foi exatamente assim que eu fiz, né? Aí, quando foi com alguns dias, eu comecei um testemunho, ou eu comecei um jejum, né? Comecei um jejum de 7 dias sem o café da manhã. Eu teria que comer de meio-dia. E foi muito poderoso, porque no primeiro dia de jejum foi muito forte. Deus falou tremendamente comigo, né? Nos mínimos detalhes. Eu fui para a célula e quando eu cheguei na célula, Deus falou comigo através de uma irmã lá e foi lindo, foi poderoso, né? E o papelzinho que eu recebi nessa célula foi que eu era mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, assim, ele já estava dizendo para mim que eu iria vencer, né? Que eu sou mais que vencedor e eu tinha muita fé que Deus ele ia fazer, que Deus ia tratar, né? E foi assim que Deus foi fazendo, né? Isso foi no primeiro dia de jejum, Deus já falou comigo. No segundo dia de jejum, minhas irmãs, Deus ele é muito fiel. E quando a gente resolve entregar, uma entrega genuína, uma entrega de verdade, de não colocar a mão, de não ficar angustiada, de não, sabe? Ele faz. Ele faz, é lindo demais. E ele fala conosco, né? Quando a gente dá ouvido a ele, que a gente faz a entrega, ele fala conosco. E foi isso que aconteceu, né? Uma pessoa ligou para mim e Deus começou a usar essa pessoa para mim. Foi muito lindo, foi muito lindo. Deus começou a dizer que Deus ia fazer, que Deus ia tratar, que Deus estava comigo. Porque nessa mesma noite que eu fui para a cela, quando eu cheguei, minha filha, ela é muito apegada a ele. E ela chorava assim, mãe, deixa eu falar com meu pai. E assim, muitas vezes eu recusei, dizendo, não, eu não vou ligar para ele, deixa ele perguntar por você. Porque, minhas irmãs, eu queria fazer totalmente diferente do que eu fiz das outras vezes. Entendeu? Para ele não pensar que era eu querendo saber onde ele estava. E aí eu usava como desculpa minha filha. Então, isso daí eu resolvi mudar. Entendeu? Então, assim, eu comecei a levantar o clamor pela minha filha, pedindo para que Deus fizesse com que ela não sentisse tanto, que Deus ele viesse com a cura, né, de tudo aquilo que estava passando sobre a minha filha também, né, porque eles sentem muito, nossos filhos, eles sentem muito, e afeta muitas coisas, na escola, no aprendizado, tudo, e eu orando ali para que Deus ele viesse é, fazer, né? E Deus, ele falou comigo no telefone, como eu falei, né? Deus usou uma pessoa que ligou para mim, a gente conversando, e do nada Deus começou a usar. E Deus começou a dizer, eu tô cuidando da pequena, não vai ficar traumas, não vai ter restígio. E eu, glória a Deus. Então, assim, Deus, ele falou poderosamente comigo. E Deus, ele disse assim, eu tô quebrando as correntes do pecado, tá muito forte, mas eu tô quebrando. Tá muito pesada as correntes, mas eu tô quebrando. E foi muito poderoso mesmo. E assim, eu chorei muito, eu entreguei. Senhor, muito obrigado, porque pela tua glória, por tu estar falando comigo mais uma vez. Isso no segundo dia de jejum. Nesse mesmo dia, né, isso foi de manhã, nesse mesmo dia, de noite, de madrugada, no caso, né? Eu fui dormir, me acordei de madrugada, porque sempre eu orava de meia-noite e 3 horas da manhã. Gente, é surreal. A oração da madrugada é muito poderosa, né? E eu orei muito, assim, pedindo, né, para Deus. Quando ele falou que estava quebrando as correntes do pecado, eu comecei a orar nessa madrugada. Eu senti muita vontade de orar especificamente por isso.
E foi o que eu fiz, né? Eu comecei a lembrar do que ele tinha falado comigo de manhã, né? Nessa noite, nesse mesmo dia, e comecei a orar. Senhor, liberta meu marido, tira as correntes do pecado. Comecei a interceder mesmo, levantar um clamor. Minhas irmãs, foi muito poderoso, algo assim que eu nunca tinha vivido, essa experiência com o Senhor. Minha filha se acordou de 3 horas da manhã, vomitando. Minha filha acordou vomitando. Então, assim, eu fiquei, Jesus tendo misericórdia, me arrepiava. E eu sentia mesmo que ali era espiritual, e ela vomitando, e ela vomitando. E eu, Senhor, chega aqui, né? E vomitou, né? Vomitou uns 2 minutos. E, peraí, pessoal, que eu tenho um bebezinho que tá aqui. E ela vomitou, certo? E depois eu falei, você tá bem, mamãe? Ela disse, eu tô bem. Você tá com dor de barriga? Não, mamãe, não tô com nada. Passou a vontade de vomitar? Passou. Era espiritual, minhas irmãs. E ela dormiu, né? No outro dia, acordou sem nada, sem nada, sem nada, sem sentir uma dor, tanto que foi para a escola no outro dia de manhã cedo. Né? Então, assim, isso foi surreal. E eu continuei no meu jejum, certo? Sendo que o inimigo, minhas irmãs, ele é muito sujo. E ele vai colocar coisas para você desanimar e desacreditar de Deus. Né? Para você se entristecer na fé. Foi isso que ele fez, certo? Quando foi um final de semana, num sábado, eu fui fazer a feira para casa e ele ficou com os meninos. Ele ficou com os meus filhos para sair com eles no sábado à tarde. E eu fui fazer a feira. Na hora de vir, eu estava tentando chamar o Uber e não estava conseguindo. E ele falou comigo dizendo que meu filho estava chorando muito. E ele já estava agoniado, perguntou se estava perto. Aí eu falei, rapaz, eu estou tentando aqui o Uber e nada. E ele disse, então eu vou aí lhe pegar. Então ele foi lá me pegar. Quando a gente estava voltando, que ele ia me deixar em casa com a feira e com os meninos, né? Na volta para casa, minhas irmãs, o telefone dele toca. A gente estava no carro, né? Eu estava no banco atrás e o telefone dele toca. E quando eu olho, é a foto dela. Então, assim, só que tudo isso é estratégia de Satanás para ver como você vai ficar, né? E na mesma hora, aquilo não me abalou, minhas irmãs. Não me abalou. A minha fé estava tão grande, tão forte em Deus, que aquilo foi como se fosse nada. Eu vi, amém, Jesus, entreguei, tudo bem, né? Ele deixou eu e os meninos em casa, peguei as sacolas, subi, né, para o meu apartamento, fiquei em casa e ele saiu, né? E naquela mesma noite também eu intercedi, orei muito. Eu orava muito, minhas irmãs. Na madrugada eu dizia, Senhor, incomoda ele, quieta ele, Espírito Santo de Deus. Vai, Senhor Deus, fazendo com que ele não se sinta bem onde ele está. Faz com que o meu marido tenha repúdio do pecado, não só dela, mas sim do pecado em si. Eu orava muito para que Deus abrisse os olhos espirituais, que ele sentisse uma tristeza, que ele sentisse a falta de casa, dos meninos. E eu orava muito, muito, muito. E, minhas irmãs, Deus, ele é fiel. Ele é muito fiel. E eu descansei no Senhor. Eu só pedi a Deus assim, Senhor, eu não quero no meu tempo, eu quero no teu tempo. Eu não quero do meu jeito, eu quero do teu jeito. Só traz se for restaurado, só traz se for transformado. Só traz se for, Senhor Deus, para ter a libertação dele, né? Então, não quero do meu jeito. Então, assim, minhas irmãs, eu descansei literalmente. Eu disse, Senhor, não sei se vai durar 1 ano, 2 anos, mas eu quero que seja no teu tempo. Foi uma entrega genuína. Deus, ele conhece o nosso coração. E eu não coloquei minha mão mais, diferente das outras vezes, que eu sempre queria um jeitinho, tentava dar um jeito de saber da vida dele. E dessa vez não, foi totalmente diferente. Eu comecei a orar, minhas irmãs, assim que eu entrei no deserto, para que Deus ele me desse a alegria com o que eu tinha, que eram os meus 2 filhos e minha casa e saúde. E foi assim que foi acontecendo. Eu comecei a viver no deserto de uma forma totalmente diferente. Era uma entrega genuína, era algo que, tipo, aquilo não me entristecia vendo aquilo, certo? Mesmo que eu não ia atrás, mas chegou uma pessoa e disse, eu vi teu esposo em um lugar, o que é que tá acontecendo? Vocês não estão mais juntos?
Então, assim, tudo isso era seta de Satanás, para ver até onde ia a minha fé, mas eu estava com a fé inabalável, minha irmã. E foi assim que Deus fez, foi lindo, foi lindo. Eu comecei a ver ele querer uma aproximação, né? Só que ali eu entreguei a Deus, eu dizia assim, Senhor, se for para ser, que o Senhor vá fazendo, que aconteça naturalmente, que eu não venha colocar as mãos de nenhuma forma, né? E Deus foi fazendo, foi lindo, foi muito lindo, porque eu estava em casa numa quarta-feira, e nesse dia eu não ia para o culto. Eu ia para o meu funcional, que eu comecei a fazer funcional. Tudo isso ele foi vendo, sabe, minhas irmãs? Eu mudei completamente, sempre tratei muito bem. Quando muitas vezes ele dizia assim, tem café aí? Eu tenho. Se você quiser subir para fazer uma tapioca. Então, assim, minhas irmãs, eu sempre tratei ele bem, sabe? Para ele ver a minha diferença. Quando ele dizia, pois tá bom, tal, eu já vou, eu tchau. Tá entendendo? Não ficava ali perguntando da vida dele. Quando ele vinha me dizer que ele ficava dizendo assim que estava apertado, que estava agoniado, que estava. Eu sempre ouvia, mas eu não questionava, nem passava na cara nada, minhas irmãs. Eu só é, escutava, né? Dava conselho, rapaz, calma, hoje ainda é tal dia, vai dar certo, porque a gente tem duas empresas. Vai dar certo, não precisa disso tudo não precisa se aperrear não, Deus vai mandar. E tudo isso ele foi vendo, né, meus irmãos? E numa quarta-feira, né, voltando o que eu estava dizendo, numa quarta-feira, minhas irmãs, eu estava em casa, confesso que eu não ia para a igreja nessa quarta, eu ia para o meu funcional e o meu telefone toca. Toca não, chega, né, a notificação do WhatsApp. Ele dizendo assim, hoje você vai para a igreja? E meu coração gelou na hora. Aí eu disse assim, vou. Não, não, eu disse assim, não sei se eu vou. Por quê? Aí ele disse assim, porque se você for, eu queria ir com você hoje. Minhas irmãs, na mesma hora, eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu disse, Senhor, obrigado, Senhor. Aí comecei a orar. Aí eu disse, então vamos. E quando deu 6 horas da noite, eu comecei a levantar um clamor para que todo o impedimento de Satanás, tudo aquilo que Satanás ele tivesse preparando para que a gente não pudesse ir para esse culto, que Deus ele viesse repreendendo, né? E que a gente conseguisse chegar no culto, conseguisse ouvir a palavra, que a gente fosse tocado pelo Espírito Santo, né? E foi maravilhoso, né? A gente foi para o culto, a primeira vez que ele foi, né? Para essa igreja comigo. E foi maravilhoso. Depois do culto, ele me chamou para a gente sair, a gente foi comer uma pizza. E, minhas irmãs, nesse dia ele quis ficar lá em casa. Eu confesso que eu fiquei muito indecisa. E eu não sabia como me posicionar nessa hora, quando ele pediu para ficar lá em casa, para que a gente pudesse conversar. Porque foi tudo de repente, né? Foi o de repente de Deus. E eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque eu disse, Senhor, é o tempo, é a hora. E ele ficou, né, nessa noite e a gente conversou, né? E ele disse para mim exatamente tudo o que eu orava, minhas irmãs. Minhas irmãs, não acreditem quando vocês veem o cônjuge de vocês postando que está feliz. Não acredite que o cônjuge de vocês estão felizes. Eles não estão felizes, eles não estão felizes. E o meu esposo, ele falou para mim, eu não estou bem, eu não consigo dormir bem, de madrugada eu me acordo, eu sinto muita saudade de vocês, eu sinto muita saudade de casa. Vamos fazer diferente, vamos buscar o Senhor, porque essa é a única forma que a gente vamos conseguir vencer tudo isso que a gente passou no nosso casamento, né? Então, assim, ele começou a falar tudo aquilo que eu estava orando. Ele falou assim, domingo eu saí com outra pessoa, eu não vou mentir para você, eu estava com ela, a gente saímos, mas lá eu lembrava dos meninos e aquilo me inquietava, eu ficava perguntando o que é que eu estou fazendo aqui, ficava imaginando se a gente estivesse junto lá,
nossa filha mais velha, né, Sofia, que é muito apegada a ele, ia estar muito feliz, ia ficar muito encantada com o passeio que ele foi com a OM, né, isso. Então, assim, minhas irmãs, quando eu ouvindo e dando glória a Deus, assim, por dentro, né, Senhor, muito obrigado, porque foram frutos de minhas orações. Na mesma forma que eu orei, ele falava para mim que estava passando, que sentiu angústia, que sentiu uma tristeza, que todas as vezes que ia lá em casa, que me via super bem, aquilo ficava no pensamento dele, rapaz, agora é para valer. Ela, tipo, agora o comportamento dela mudou. No caso, eu me posicionei, né, isso. Então, assim, minhas irmãs, Deus, ele chegou com a restauração no meu casamento, né, chegou a minha vez, né, de testemunhar. E foi lindo o que Deus fez durante todo esse deserto. Minhas irmãs, esse deserto durou 3 anos, entre idas e voltas. Essas traições, tanto da parte dele quanto da minha parte, foram 3 anos, minhas irmãs. Mas eu creio que Deus, ele chegou com cura, chegou com libertação na minha casa. E hoje eu posso testemunhar o que Deus, ele fez, né? E é isso, que ajude as irmãs a ter fé no Senhor, que vocês descansem, não desistam, minhas irmãs, porque vocês podem estar em qualquer cenário, você olha assim e diz, Senhor, não tem jeito, para Deus tem jeito, tenha fé, creia, ore, jejue, se posicione, porque eu vou frisar bastante, porque, minhas irmãs, isso é muito importante, o posicionamento da gente. Quando a gente realmente decide entregar a Deus e deixar ir. E deixar ir literalmente, deixar ir sem querer saber do outro lado. Deixar ir, se alguém chegar a lhe contar, você continuar firme na fé, crendo que Deus, ele vai fazer, que Deus está operando o milagre, mesmo que a gente não esteja vendo, mas Deus está fazendo, né? Muitas vezes nas minhas orações eu não via, certo? Teve uma vez que chegou a tia dele comentando lá em casa que a mãe dele disse que ele nem estava dormindo lá, já fazia várias noites. Então, assim, muitas vezes eu orava e não via as minhas orações, mas Deus estava fazendo, né? E na volta dele para casa, ele pôde me dizer tudo isso. Então, assim, Deus, ele fez, Deus quebrantou, Deus transformou e Deus restaurou a minha família, né? E é isso, minhas irmãs. Desculpa, né, por os áudios não ter ficado 100% bom, mas é isso. O inimigo, ele se levantou de tudo que é jeito para que eu não pudesse testemunhar, porque eu sei que vai edificar a fé de muitas irmãs. E esse é o objetivo, né? Então fiquem com Deus, a paz do Senhor para vocês. E creia, minhas irmãs, creia, que eu creio também que o casamento de vocês vão ser restaurado, que Deus, ele vai fazer além do que você tem pedido em oração. Amém.